Olá, seja muito bem-vinda aqui a um vídeo do meu canal do YouTube que eu decidi fazer por uma mensagem que eu recebi. Então, hoje vamos falar sobre o que comer no pré-treino e o que comer no pós-treino, mas atenção, vamos falar sobre o que comer no pré-treino e no pós-treino para quem quer queimar gordura como objetivo principal e para quem quer também construir um pouco de massa muscular. Mas o objetivo principal aqui é queimar gordura, aumentando ligeiramente aqui a massa muscular. Então, recentemente, uma aluna minha do programa Transforma-te numa Máquina Saudável, após eu lhe fazer o seu plano, ela começou, aliás, ela já ia ao ginásio e continuou a ir ao ginásio, e depois de ter o treino com o PT dela, ele disse-lhe que era muito importante ela comer depois do treino. O que no meu plano não constava. Constava algo que eu já te vou explicar o que é, mas não constava ela comer depois do treino. E ela enviou uma mensagem a dizer: o meu PT disse-me que era muito importante eu comer depois do treino. Será que é mesmo assim? Agora repara só numa coisa que é algo que eu acho que é sempre muito importante nós refletirmos sobre isto, que é: ela não me enviou uma mensagem a dizer que tinha fome depois do treino. Ela enviou uma mensagem a dizer que, e repara uma coisa, o principal objetivo dela é queimar gordura. Ela não tinha fome depois do treino e enviou-me uma mensagem a dizer que o PT dela lhe disse que era importante ela comer depois do treino, mesmo ela não tendo fome. Então, eu gostava de reforçar novamente que estas recomendações que eu te vou dar são para quem quer um objetivo principal, que é queimar gordura, e também, ao mesmo tempo, e já vais perceber porquê, construir massa muscular. Está bem? Já agora aqui, esta é uma aluna do programa em que eu faço acompanhamentos exclusivamente através desse programa, ou seja, se tu por acaso queres ter o meu acompanhamento e queres queimar gordura, reverter uma doença autoimune, melhorar a tua saúde intestinal, melhorar a tua glicémia e até reverter a depressão e a ansiedade, esse é o programa Transforma-te numa Máquina Saudável, e é aí exclusivamente, não faço consultas porque eu tenho um programa com início, meio e fim para te ajudar nisso, portanto não é uma consulta que te vai resolver o problema, não faço acompanhamentos fora desse programa e é por aí que eu faço os meus acompanhamentos, e foi através desse programa que eu recebi aqui esta mensagem. É importante só que percebas isso. Se por acaso é o primeiro vídeo que estás a ver meu, já agora gostava de me apresentar, antes de falar aqui sobre o spray pós-treino para queimar gordura e aumentar a massa muscular. Eu chamo-me Rita Parente, sou nutricionista, tenho uma especialização em naturopatia e sou coach para uma vida saudável. A minha missão é, em primeiro lugar que tudo, manter-me saudável. Porque eu só te posso ajudar a ti a ser saudável se eu estiver bem, se eu estiver saudável, tal como tu só podes fazer qualquer outra coisa na tua vida, seja ter um relacionamento equilibrado, seja progredir na carreira, seja esse relacionamento uma relação amorosa, seja uma relação mãe-filho, qualquer coisa que nós podemos ter na nossa vida, nós só o podemos fazer no nosso melhor se estivermos verdadeiramente saudáveis e com energia. Portanto, a minha missão, em primeiro lugar de tudo, é manter-me a mim saudável. Depois eu quero fazer isso para ajudar pessoas, provavelmente como tu, a alcançarem a sua versão mais saudável, mais feliz e mais confiante. E sou então especialista em ajudar pessoas a eliminarem a gordura corporal em excesso e a reverterem aquelas ânsias por comida, aquela vontade incontrolável de comer doces, de petiscar a toda a hora. Eu sei o que é isso, já passei por isso e posso te ajudar a libertar-te disso. Também a reverterem os sintomas das doenças autoimunes, normalizarem a glicémia e otimizarem a saúde intestinal. Bom, e agora vamos ao conteúdo da aula de hoje. Afinal, de onde é que vem esta ideia de pré e pós-treino? Porque é que há esta ideia a toda a hora que nós temos de comer antes e depois do treino? Repara, nem é só um pré-treino ou um pós-treino. A pessoa pensa: o que é que eu tenho de comer antes e o que é que eu tenho de comer exatamente depois do treino?
Então, esta ideia de ter de haver um pré e um pós-treino vem do facto de os nossos músculos e o nosso fígado, eles têm um armazém de glicogénio. Glicogénio é uma forma que nós temos de armazenar açúcar, basicamente é isto. Contudo, estas reservas de glicogénio muscular e hepático, glicogénio no músculo e no fígado, estas reservas elas esgotam-se dependendo das pessoas e dependendo do exercício que estão a fazer, mas esgotam-se em mais ou menos 30 minutos após nós estarmos a fazer exercício físico. Portanto, podem-se esgotar um pouco antes, podem-se esgotar um pouco depois, podem nem sequer chegar a esgotar dependendo do exercício e da intensidade que tu estás a fazer, mas a verdade é que 30 minutos é muito pouco. É uma energia, basicamente, o glicogénio muscular e hepático, é uma energia que é de fácil acesso, ou seja, o nosso organismo facilmente é a primeira energia que ele vai buscar, mas também é uma energia muito escassa. E sabes o que é que acontece quando esse glicogénio dos músculos e do fígado se esgota? Ou seja, aquela fonte de energia que as pessoas, talvez a maior parte das pessoas hoje em dia já nem pense nisso, mas o facto de se estar a sugerir um pré-treino e um pós-treino, o objetivo principal desse pré-treino e desse pós-treino inicialmente é repor essas reservas de glicogénio. Mas aquilo que eu te quero explicar é, sabes o que é que acontece quando essas reservas de glicogénio se gastam? Nós começamos a queimar gordura. Então, quando essas reservas de glicogénio se gastam, nós começamos a queimar gordura. E agora, antes de explicar aqui este esquema, eu pergunto-te, não é isso que tu queres, queimar gordura? Provavelmente sim. Se não é, podes parar de ver o vídeo, porque foi esse o objetivo principal que eu coloquei no início do vídeo, que é este vídeo sobre pré e pós-treino é para quem quer como objetivo principal queimar gordura. E também, ao mesmo tempo, já vais perceber como e porquê é possível construir um pouco de massa muscular. Então, se o que tu queres é queimar gordura, se quando o glicogénio se esgota, tu começas a queimar gordura, porque é que vais fazer pré e pós-treinos para repor o glicogénio muscular e principalmente, porque é que vais fazer esses pré e pós-treinos para repor glicogénio muscular quando tu na verdade queres é que o teu organismo comece a conseguir ir buscar a gordura como fonte de energia, que é o que ele não faz atualmente e por isso é que estás a toda a hora cheia de fome a petiscar com vontade de comer doces, porque o teu organismo não consegue ir buscar a gordura que tens acumulada. Se não, repara, tens mais de 70.000 calorias sobre a forma de gordura acumuladas, porque é que tens de estar a comer a toda a hora? Sabes porquê? Porque esta fonte de energia, que é o açúcar, e que está então a circular na nossa corrente sanguínea, está então armazenada no fígado e nos músculos como uma forma de glicogénio, mas como eu te disse é muito escassa. São cerca de 1.700 calorias que a maior parte das pessoas tem ali sobre a forma de açúcar. Então é uma energia que se gasta muito rapidamente e que não pode chegar ali ao zero, não é? Porque estamos a contar aqui com o açúcar que circula aqui na corrente sanguínea. Estamos então a falar de uma energia que é bastante escassa, ou seja, pouca quantidade de energia, por isso é que, como estás habituada, o teu organismo não consegue queimar a outra fonte de energia que é a gordura, ele está-te a pedir para comeres a toda a hora e estás a toda a hora com vontade de comer doces. Então, também te acontece provavelmente quando tu comes ficas cansada, quando tens fome estás irritada e ainda por cima é uma energia que te vai produzir substâncias tóxicas, radicais livres, vais envelhecer muito mais rapidamente, as tuas articulações e tudo no teu corpo se vai degradar muito mais rapidamente. Ao passo que nós temos uma energia que é a gordura, uma outra fonte de energia, que é a gordura que nós conseguimos parti-la e quebrá-la e forma aqui outras substâncias que são as cetonas. Não precisas nem deves consumir cetonas, o que tu deves é fazer com que o teu corpo
parta a gordura que tens lá para formar cetonas e então conseguir queimar essa gordura, e dessa gordura a maior parte das pessoas, quem tem excesso de peso, tem muito mais do que 70.000 calorias armazenadas sob a forma de gordura. Portanto, compreendes agora que tens aqui duas fontes de energia e que basicamente o que acontece quando tu estás com pré e pós-treinos, já te vou explicar um pouco mais profundamente, mas é que tu estás essencialmente aqui a queimar não gordura, mas estás a queimar o açúcar que está acumulado no fígado, nos músculos. E podes ter até uma sensação de muita fome depois do exercício físico, tonturas, etc. Depois de fazeres o exercício físico, até se estás... Depois, imagina, e se não comeres a seguir... Imagina, fazes exercício, não comes a seguir, podes ter essa sensação porque o teu organismo está simplesmente a conseguir queimar o açúcar e não está a conseguir queimar a gordura, ok? Então, deixa-me dizer-te que essa queima de gordura é parada quando tu começas a estimular a insulina, ou seja, se tu queres queimar gordura, tu não podes estar sempre a estimular a insulina. E aquilo que nós temos de perceber é o que é que estimula a insulina, porque se o objetivo principal é tu queimares gordura e seres mais saudável, então é importante tu perceberes que tens de parar de estimular a insulina. O que é que estimula a insulina? A proteína e os hidratos de carbono. A gordura, por exemplo, não estimula a insulina e a fibra também não estimula a insulina. Obviamente que a nível dos alimentos em natureza não existe ou melhor, existe, mas é raro, um alimento que tenha só aqui gordura. Existe, por exemplo, o azeite tem só gordura, mas já vem das azeitonas, já foi um processamento. Mas então a gordura e a fibra, elas não estimulam a insulina, ao passo que a proteína e os hidratos de carbono são os nutrientes que vão estimular a insulina. Eu não te estou a dizer que não deves comer proteína, nem deves comer nada que tenha hidratos de carbono. Eu estou só aqui a explicar uma coisa, está bem? Então, o que estimula a insulina é a proteína e os hidratos de carbono. Então, o que eu quero que tu compreendas agora é, tu treinaste, e o que vai acontecer é que tu, a seguir, portanto, tu treinaste e entraste num processo de queima de gordura, porque eliminaste ali as reservas de glicogénio, então o teu organismo começou a entrar num processo que, ok, agora que já não tenho glicogénio, vou começar a queimar a gordura. E tu a seguir comes algo com proteína ou algo com hidratos de carbono, e o que é que vai acontecer? Aquilo que tu comeste, a proteína que tu estás a comer, ela vai estimular a insulina. A insulina para a queima de gordura. Portanto, por comeres essa proteína, o que vai acontecer é que vais disparar a queima de gordura. E agora repara uma coisa, é que quanto mais concentrado for o alimento em proteína, mais tu vais estimular a insulina. Repara, por exemplo, um ovo. Se tu fores comer o ovo inteiro, o ovo tem essencialmente proteína e gordura. Proteína essencialmente na clara, gordura essencialmente na gema. Então, se tu comeres o ovo inteiro, como ele tem gordura e proteína, tu vais estimular menos a insulina do que se tu só comeres a clara. Então não faz sentido nenhum andarmos a tirar a clara para um lado ou a gema para o outro, mas não é aí que eu quero chegar. Aí que eu quero chegar é que a maior parte das pessoas o que faz como pós-treino é um concentrado de proteína, de um produto alimentar, nem sequer é um alimento, a maior parte das pessoas vai buscar um produto alimentar, um concentrado de proteína e come depois do treino. O que vai fazer com que haja uma estimulação da insulina, o que vai fazer com que pare a queima de gordura que começou a acontecer ali ao longo do treino. Algumas pessoas também vão a comer coisas que têm hidratos de carbono, seja uma pecinha de fruta, seja até essas barrinhas que a pessoa acha que não têm hidratos de carbono, mas que estão cheias de açúcar e de hidratos de carbono. Então, onde eu quero chegar até aqui é que, se durante o treino tu começaste a queimar gordura, tu depois do treino queres que o teu organismo continue a queimar gordura.
Não queres parar essa queima de gordura. Então, se tu não queres parar a queima de gordura, tu tens de ou não consumir alimentos que estimulem a insulina, portanto, se vais consumir alimentos ricos em proteína e hidratos de carbono, vais estar a parar essa queima de gordura, ok? Então é muito importante perceber isso. Portanto, imagina este cenário, que é o que tem provavelmente acontecido até agora. Tu estiveste a treinar, finalmente começaste a queimar gordura. Estiveste no ginásio, foste dar uma caminhada um bocadinho longa e a seguir o que vais ingerir é algo que te vai estimular a insulina, que é o mesmo que dizer que vais parar a queima de gordura. Então a pergunta é realmente esse o teu objetivo? O teu objetivo é estares a fazer pós-treinos que te vão parar a queima de gordura? Se sim, podes continuar com esses pós-treinos que eu vejo por aí habitualmente as pessoas consumirem e recomendarem. Mas se tu realmente queres queimar gordura, tens de começar a fazer uma coisa completamente diferente. E eu sei onde é que está a tua pergunta, que é assim: mas Rita, eu normalmente consumo uma proteínazinha a seguir ao treino porque eu também quero aumentar a massa muscular. Como é que vai ficar a minha massa muscular, Rita? Eu preciso de que a minha massa muscular também fique um pouco aumentada, porque ela está em baixo. Então, mais uma vez, o objetivo aqui é ensinar-te a queimar gordura. Vais também ter um ligeiro aumento da massa muscular ao seguir estas recomendações. Mas o objetivo destas recomendações não é, e já vou dizer para quem é que estas recomendações não é para pessoas que, por exemplo, querem fazer bodybuilding, etc. Não é para essas pessoas, é para quem quer o comum dos mortais, que quer queimar a gordura e aumentar um pouco a massa muscular. Não sei se sabes, a massa muscular vai caindo ao longo da idade, também por causa da hormona do crescimento, que vamos falar de seguida. Então muitas pessoas preocupam-se muito com a reforma que vão ter quando tiverem 65 anos, mas preocupam-se pouco com a massa muscular que vão ter nessa idade, que é o que lhes vai permitir viver com muito mais qualidade de vida. Portanto, sim, a massa muscular é importante, mas não é, quando eu estou a falar em aumentar a massa muscular, não estou a falar em pessoas que querem fazer bodybuilding nem nada desse género, está bem? Então, a melhor estratégia, é a nossa estratégia, a melhor estratégia para queimar gordura e construir músculo é a seguinte: diminuir a produção de insulina, porque ao diminuirmos a produção de insulina, estamos a queimar gordura, ok? Ou seja, quando nós deixamos de estimular tanto a insulina, quando nós deixamos de ter, por exemplo, resistência à insulina, que é aqui algo que eu falo aqui, por exemplo, durante o evento de Revelação Saudável, falo muito disso. E nós precisamos então de diminuir a estimulação de insulina para conseguirmos o objetivo de queimar gordura e aumentar a produção da hormona do crescimento para construirmos o músculo. É assim que nós estamos com estes dois objetivos em comum. Vamos queimar gordura porque diminuímos a insulina e vamos construir músculo porque aumentamos a produção da hormona do crescimento. Então, como é que nós diminuímos a produção de insulina? Estimulando o menos possível a insulina, ou seja, consumindo alimentos que são mais ricos em fibra, que são mais ricos em gordura e não consumindo alimentos após o exercício. Porque se vais consumir alimentos após fazer exercício físico, vais estar a estimular a insulina. Eu já te vou falar aqui num truque e numa coisa que podes fazer se tiveres fome a seguir a fazer exercício físico. Mas a questão é, tu só vais ter fome depois de fazer exercício físico se, primeiro aqui numa exceção, que é, por exemplo, se já estás em jejum há muito tempo, essa é a exceção, também já te vou falar sobre isso. Mas só vais realmente precisar, imagina, tu tomaste o pequeno almoço, vais fazer exercício físico e a seguir, aí se tens fome, só vai acontecer isso se o teu pequeno almoço não tiver sido algo equilibrado e correto. E quando eu digo equilibrado e correto, é algo que
tem como uma percentagem maior de gordura, cerca de 60% de gordura, cerca de 20 a 25% de proteína e cerca de 10 a 15% de hidratos de carbono. E eu sei que muitas pessoas me perguntam, mas o que é isso de 60% de gordura? Isso é algo que tens de aprender, ou seja, é algo que eu explico no programa Transforma-te numa Máquina Saudável, é algo que eu explico aqui ao longo de 3 meses, como é que as pessoas conseguem distinguir os alimentos ricos em gordura, proteína, fibra, etc., e não a nível de pesar alimentos, ok? E depois há aqui um outro fator muito importante, que nós estamos a falar para construir o músculo. E repara só como tu consumires alimentos depois do exercício te pode até parar a construção do músculo estimulado por esse exercício físico. É muito, muito interessante. Repara que para aumentarmos a produção da hormona do crescimento, que é aquilo que te vai ajudar a construir músculo, o que nós temos de fazer é o seguinte: exercício físico, ok? Ou seja, a hormona do crescimento é a hormona que te vai permitir construir a massa muscular, e para tu aumentares a massa muscular, obviamente tu precisas de fazer exercício físico. Essa é óbvia, não é? Mas vamos às outras que se calhar não são assim tão óbvias. Sono profundo. Então, se não tiveres uma boa qualidade de sono, por mais exercício físico que tu possas fazer, vais estar sempre a bloquear, pelo menos em parte, a hormona do crescimento, porque não estás a entrar num sono profundo, a bloquear a construção de músculo porque não estás em sono profundo. Portanto, a hormona do crescimento, ela precisa de exercício físico, ela precisa de sono profundo e ela precisa de uma ligeira hipoglicemia. Não é uma hipoglicemia que a pessoa fica com tonturas, etc. Não, é uma ligeira baixa de açúcar no sangue. Quando existe essa ligeira baixa de açúcar no sangue gerada pelo exercício físico ou, por exemplo, pelo jejum intermitente, sendo que eu não gosto muito de me focar no jejum intermitente, porque depois as pessoas acham que já estão a fazer jejum e já estão a fazer tudo certo. Vejo imensas pessoas, 90% das pessoas que eu vejo que me chegam estão a fazer de forma errada o jejum, mas ok, a hipoglicemia que é gerada pelo exercício físico e pelo jejum também faz aqui aumentar a produção da hormona do crescimento. A arginina, que é um aminoácido que está, por exemplo, presente na spirulina e na proteína animal, ela faz aumentar a produção da hormona do crescimento, mas não te esqueças dos outros 3 para cima. Se tu não tiveres um bom sono, se não fizeres exercício físico e se não tiveres numa ligeira hipoglicemia, a arginina não te vai fazer nada, está bem? E depois a vitamina B3, que está presente, por exemplo, na levedura nutricional, na proteína animal e também nas oleaginosas. E agora vamos ver o que é que faz com que a hormona do crescimento, que eventualmente possa ter sido estimulada, comece a descer. Ou seja, tu fizeste exercício físico, estimulaste a hormona do crescimento, que te vai fazer então aumentar a massa muscular, mas imagina que tu depois, durante a noite, não dormes bem. Essa hormona do crescimento vai começar a baixar. Imagina que tu logo a seguir consomes açúcar, consomes hidratos de carbono ou estimulas a insulina. O que vai acontecer, porque são hormonas aqui antagónicas, o que vai acontecer é que esse açúcar, essa estimulação da insulina, vai fazer com que haja uma baixa aqui da hormona do crescimento. E quem diz açúcar diz alimentos que se transformam em açúcar, amidos, etc. Está bem? E depois temos aqui os disruptores endócrinos, como por exemplo os pesticidas, os BPAs presentes em plásticos que se degradam e vão para a comida, os inseticidas, etc. Então, todos estes fatores, eles fazem, como eu acabei de explicar, ou aumentar ou diminuir a hormona do crescimento. Então, é durante as 24 horas depois do exercício físico, através do sono profundo e através do que tu consumiste antes de fazer exercício físico, lá 24 horas antes, que vai ser imprescindível para tu construires essa massa muscular. Ou seja, é o que tu comes.
nas 24 horas antes, é a forma como tu dormes nas 24 horas antes, é a frequência com que tu comes, não é só o que tu comes, é a frequência com que tu comes, porque repara, o que tu comes vai-te fazer estimular ou não a insulina. A frequência com que tu comes vai-te fazer ou não estimular a insulina. Claro que precisas de consumir proteína para teres aminoácidos para construir um músculo, mas não é a proteína que tu comes antes e depois do treino que te vai construir a massa muscular, ou os grupos musculares que foram estimulados durante aquele treino. Não é isso que acontece. Ok? É muito importante compreender isto. E agora também é importante compreender o seguinte: estas recomendações não são nem para um atleta de alta competição. Ou seja, basicamente eu até agora estive-te a dizer que o melhor é tu comeres, treinares e a seguir não comeres, ok? Ou seja, a seguir ao treino, de preferência, não deves comer. Porquê? Porque tu tiveste durante o treino, estimulaste a hormona do crescimento, diminuíste a produção de insulina, tiveste uma hipoglicemia ligeira que te fez estimular a hormona do crescimento, etc. E a queima de gordura, ela acontece quando a insulina baixa, portanto foi o que aconteceu no treino, e ela acontece quando, portanto, a queima de gordura acontece quando a insulina baixa e o aumento da massa muscular acontece quando a hormona do crescimento aumenta, que é o que acontece a seguir ao exercício físico. Se tu a seguir fores comer algo que te vai estimular a insulina, como por exemplo aqueles snacks de proteína ou algo que tem hidratos de carbono, como por exemplo aquelas barrinhas, etc., o que vai acontecer é que a insulina que estava em baixo, que te vai permitir queimar a gordura, vai aumentar e a queima de gordura vai-se embora. Okay? E basicamente também te expliquei ali no início que o que acontece é que tu ao longo do tempo, ali quando estás a consumir alimentos, vais dando indicações ao teu organismo que ele vai conseguir queimar gordura ou que ele não vai conseguir queimar gordura. E quando as pessoas estão a toda a hora a comer, estão a toda a hora a estimular a insulina, isso vai levar a um processo de resistência à insulina em que a pessoa não consegue ir queimar a gordura. Ok? Isto é aqui algo que, como eu te disse, explico muito no meu evento de Revelação Saudável e para quem já assistiu ao evento consegue perceber isso. Melhor talvez. Mas aquilo que eu te quero explicar é que estas recomendações não são para atletas de alta competição, não são para pessoas que treinam 2 vezes por dia. Quando eu digo treinar 2 vezes por dia, não é fazer 2 caminhadas assim de 15 ou 20 minutos, não, isso é uma pessoa mexer-se. Treinar é diferente da pessoa se mexer. Tá bom? Então, quando estamos a falar em treinar 2 vezes por dia, estamos a falar mesmo em treinos com alguma intensidade e não em fazer uma caminhada ou a pessoa mexer-se, não é isso, tá bem? E estas recomendações não são para quem faz maratonas, não são para quem quer fazer construção de uma grande quantidade de massa muscular, até porque eu não vejo isso como algo saudável. Construímos demasiada massa muscular, não é algo que seja natural no nosso organismo, portanto estou a falar aquelas competições, bodybuilding, etc., não tenho nada contra, mas não é algo que eu recomendo como, ok, eu quero ser saudável, vou construir aquela massa muscular toda. Não é por aí o objetivo de ser saudável. Construir massa muscular dessa forma não está ligado a ser mais saudável. Também não é para quem faz maratonas e também não é para quem é diabético e está dependente de insulina, ok? Ou seja, provavelmente se tu és diabética, estás dependente de insulina, a seguir ao treino pode acontecer ou não, ok? Mas isso depois é algo que se tem de ver individualmente, pode acontecer ou não ser necessário tu comeres ou não, ok? Depois teremos de analisar essa situação. E também não é para quem já está, por exemplo, há mais de 12 horas em jejum, porque já está num processo metabólico diferente. Então imagina que tu vais treinar em jejum e depois a seguir vais fazer o pequeno almoço, isso já tens esse hábito de fazer 12, 14, 16 horas de jejum, não é algo que seja problemático. E o que eu vejo que é problemático é o que é que tu vais comer depois do treino
que não te vá estimular demasiado a insulina. Deve ser mesmo, os pequenos almoços que eu recomendo já são pequenos almoços muito à base da gordura, mas deve ser um pequeno almoço que não deve ser uma grande quantidade de hidratos de carbono, deve ser realmente um pequeno almoço que tenha mais de 60% de gordura e pode sim ter alguma proteína, porque repara, o que eu estive aqui a dizer que é o problema não é da proteína, o problema é tu estares a fazer aquele shakezinho a seguir ao treino porque achas que vais construir massa muscular depois do treino por causa disso, e não é isso que vai acontecer, principalmente se és uma pessoa que quer queimar gordura, isso não te vai beneficiar em nada. Mas eu estava aqui a falar das exceções e, portanto, essa exceção da pessoa ir treinar em jejum e depois fazer o pequeno almoço é uma exceção que não te vai impedir a queima de gordura, mas é muito importante tu perceberes o que é que estás a comer a seguir ao pequeno almoço, e depois também é importante o seguinte, perceberes que tipo de exercício é que estás a fazer em jejum, porque imagina que é um exercício intervalado de alta intensidade, é provável que possas ter ali alguns sintomas se fizer, de quebra de glicemia maior que o que deveria de ser, como tonturas, não teres força para fazer. Então obviamente cada caso deve ser analisado aqui na individualidade, e por isso eu estar a falar aqui destas exceções, porque não quero que digas assim, a Rita disse que o melhor pós-treino era não comer nada, mas eu não me sinto bem depois. Podem acontecer várias razões para isso. Uma delas é tu seres uma destas exceções. Outra delas é, e de certeza que isso te vai acontecer, que é se és uma pessoa que tem resistência à insulina, que tem gordura em excesso, se tu simplesmente continuares a fazer a alimentação que tu estás a fazer e não comeres nada depois do treino, de certeza que vais sentir fome depois do treino. Porquê? Porque precisamente, como eu acabei de dizer, tu esgotaste completamente ali as reservas de glicogênio. Se o teu organismo está habituado àquela reserva escassa, e é por isso que tu tens fome 2 em 2 horas, àquela reserva escassa de glicose, então é normal que depois do treino tu vais ter fome. E precisamente, ainda no outro dia, recebi aqui uma outra mensagem de uma outra aluna, que eu comecei este vídeo a dizer que fiz por causa de uma mensagem de uma aluna que recebi, esta neste caso já é outra, e essa aluna dizia-me assim, eu entro, sou professora e entro na escola às 8 da manhã e saio à 1 da tarde, e a recomendação era para ela fazer o pequeno almoço e depois almoçar, e entre o pequeno almoço e o almoço tem ali uma estratégia de triglicéridos de cadeia média e de levedura nutricional para repor vitaminas do complexo B e para se manter saciada e o organismo continuar a queimar gordura. E ela disse, mas isso é muito tempo para estar sem comer. E eu perguntei-lhe, ok, então diga-me, a que horas é que costuma ter fome? Entre as 8 da manhã e 1 da tarde, fazendo exatamente aquilo que eu lhe sugeri, quando é que costuma ter fome? E a resposta dela no dia a seguir foi, olha, naquele dia foi a primeira vez que eu fiz, eu mandei a mensagem antes de ter feito, e depois de fazer isso percebi que não tinha fome. Ok, então aquilo que eu quero que tu compreendas com este exemplo é que, muito provavelmente, estas recomendações que eu te estou a dar, se tu mantiveres a alimentação que tu estás a fazer, tu não as vais conseguir fazer porque tu vais sentir fome, porque o teu organismo está num modo, como eu costumo dizer, acumulador de gorduras esfomeado e não no modo queimar gordura e sentir-se saciado. Ok? Porque nós temos de treinar, não só fisicamente, a nível de exercício físico, mas temos de treinar o nosso organismo através daquilo que nós estamos a comer, para ele começar a queimar gordura e para ele começar a conseguir utilizar a gordura como fonte de energia, porque ele não a está a conseguir utilizar como fonte de energia porque estás com resistência à insulina, tá bem? Então é importante que tenhas aqui em consideração tudo isto que eu te estive a dizer e perceber que depois do treino aquilo que é mais importante é repor água, repor minerais e repor vitaminas, e vitaminas principalmente do complexo B, e repor aqui minerais e água, que pode ser, por exemplo, água com sal marinho, pode ser, por exemplo, água com triglicéridos de cadeia média e levedura nutricional. Há aqui várias estratégias, mas aquilo que eu quero realmente que tu compreendas é que isto só vai funcionar se tu também estiveres a fazer uma alimentação correta ao longo do dia.
está bem? Então, se para ti este conteúdo foi importante, se gostaste de ouvir este conteúdo, coloca aí um gosto, partilha também com alguém que vá beneficiar deste conteúdo e obrigada por teres assistido ao vídeo até ao final. Subscreve também o canal se ainda não subscreveste e vou deixar também aqui o link, falei aqui no evento Revelação Saudável, é um evento que eu faço aqui 3, 4 vezes por ano e que depois abre inscrições aqui para este programa Transforma-te numa Máquina Saudável, que entre isso estão as inscrições não estão ativas porque significa que entre esses eventos eu estou a acompanhar aqui as alunas e não tenho possibilidade de ter mais alunas, mas vou deixar aqui o link para te inscreveres no próximo evento Revelação Saudável, onde eu te vou ensinar a transformares o teu organismo e ensinar-te a fazer com que ele comece a queimar gordura. É um evento que é gratuito e onde eu te explico para que depois, se fizer sentido, eventualmente entres aqui no meu programa de acompanhamento. Vou deixá-lo aqui na descrição do link, tá bom? Um beijinho e até à nossa próxima aula aqui no YouTube.